Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento, o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, que é Strong Life, a minha página do Facebook, que é Theo Filósofo José Maçango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente e atual, que é Deus existe? Uma perspectiva científica. Em exclusivo, o programa de hoje recebe o engenheiro e político moçambicano Venâncio Mondlane. Atualmente, Venâncio Mondlane é deputado da Assembleia da República pelo partido Renamo. Em debate, nós teremos um tema pertinente e atual, que é Deus existe? Uma perspectiva científica. Para já, irei saudar o meu convidado especial de hoje, que é Venâncio Mondlane. Doutor, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Tá, muito obrigado, Massango, pelo convite. Para este programa em particular, para além da identidade que deste da minha parte, também venho hoje com a minha costela, se calhar o meu pilar central, que é a minha veia pastoral. Né? Muito obrigado pelo convite. Obrigado, ilustre Venâncio Mondlane. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, partilhem o nosso programa de hoje, coloquem as vossas dúvidas relativamente ao tema de hoje. Doutor, o tema de hoje é Deus existe? Uma perspectiva científica. Com uma pergunta prévia, o que é Deus? Ou quem é Deus, doutor? Muito bem. Bom, essa é uma pergunta interessante, mas a resposta é muito simples. É verdade que hoje a ideia era irmos constituindo argumentos para depois deixar claro qual é que é a nossa perspectiva de Deus. Mas Deus, na verdade, Deus é a causa primária de toda a existência. Portanto, a existência, seja ela existência material, a existência intelectual, emocional, seja qual for a existência, a dimensão da existência, ela deve ter uma causa primária. Então, a causa primária de toda a existência, conhecida e desconhecida, essa causa primária é Deus. Doutor, para avançarmos com o nosso debate, preparamos aqui alguns slides. Temos o primeiro slide, que é o cérebro humano, onde o ilustre vai trazer. Podemos ver o slide? Já temos aqui o slide. Ok, perfeito. Sim, muito doutor. bem. Olha, vamos começar a nossa conversa hoje, porque a ideia é uma perspectiva científica para responder a essa pergunta que é muito comum, se Deus existe ou não. Mas nós vamos começar o programa hoje com a parte mais evoluída e mais atualizada da ciência moderna. Para nós percebermos isso, aqui nós temos o cérebro humano, digamos assim, as partes constitutivas do cérebro, e as zonas mais importantes para aquilo que nós vamos falar hoje são os chamados lobos ou lóbulos, depende de como nós quisermos dizer. Então, se nós olharmos, temos o lobo frontal, temos o lobo occipital, e temos o lobo temporal, que portanto, é a zona que está mais ou menos por baixo das orelhas. Cada um destes lóbulos, eles têm uma função específica na vida da pessoa. Por exemplo, se você está a usar a visão, se você fecha uma vista, abre outra, o que vai acontecer, há uma área do cérebro que fica cheia de sangue. Quando a área fica cheia de sangue, que significa que as funções associadas àquela área estão em atividade. Se eu estou a usar a visão, a parte que tem a ver com a visão, que é o lobo occipital, ele fica cheio de sangue. Se eu estou a usar, por exemplo, a área da decisão, a área da decisão da nossa vida é aquilo que chamamos o lobo frontal, este que fica aqui justamente à frente do cérebro. Então, esse lobo frontal, quando eu quero tomar decisões, ele fica cheio de sangue. Se eu estou a usar, por exemplo, a audição, o lobo temporal, ele fica também cheio de sangue. Assim como, por exemplo, quando eu quero usar a audição, o lobo
temporal também ele fica cheio de sangue. Então, isto é muito importante para aquilo que nós vamos falar hoje, esta perspectiva, este slide, para nós percebermos, primeiro, que cada parte há uma espécie de um mapa do cérebro que determina as funções, sejam funções emocionais, sejam funções psicológicas, intelectuais, físicas, elas são determinadas por área específica do cérebro. Mas podemos passar para outro slide, que é para depois vermos como é que isso faz sentido. Sim, agora veremos as três dimensões da inteligência. Temos Perfeito. o próximo slide. Ok, aqui é muito importante porque durante muito tempo, nós quando falávamos da inteligência humana, nós só conhecíamos a inteligência intelectual, portanto, o que está vermelho, portanto, a inteligência intelectual. Toda a gente já ouviu falar do coeficiente de inteligência. Quando se fala do coeficiente de inteligência, está-se a falar da dimensão da inteligência intelectual, não é? Mas há uma outra área da inteligência, muito mais recente, que é chamada a inteligência emocional, que está verde. É muito discutida, já há muita investigação sobre isto. Agora, a área muito mais recente, de mais ou menos 2 décadas, é exatamente o que está azul, que é a inteligência espiritual. Atenção a uma coisa, veja só ali, há um detalhe que é extremamente importante. Quando nós falamos da inteligência intelectual, ela tem a ver com o capital material, aquilo que eu penso. Portanto, aquilo que eu penso, o meu pensamento está associado à inteligência intelectual. Mas veja a seguir, o capital social ou aquilo que eu sinto tem a ver com a inteligência emocional. Agora, repara para aquilo que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela refere-se àquilo que eu sou, o ser. Portanto, ele é muito mais completo, é muito mais complexo. E é agora o que a ciência moderna hoje tem desafios, sobretudo na chamada neurociência, né? Esta neurociência está agora com os grandes desafios de estudar justamente a inteligência espiritual. E é dessa inteligência que hoje nós vamos falar. Doutor, em algum momento se fala do capacete de Deus, que tem a ver com o terceiro o slide que nós iremos conferir. Temos aqui o slide. Ok, perfeitamente. Olha, isto aqui é extremamente importante porque este capacete chama-se capacete de Deus. Este capacete, ele surge dentro das grandes investigações que estão sendo feitas na área da neurociência. Quando estou a falar da neurociência, estou a falar dessa ciência que ligada ao entendimento, aos nervos, ao sistema nervoso, por aí fora. Esta ciência, um dos precursores dela, chama-se Andrew Newberg, depois já vamos mostrar a face dele, mas deixa-me só explicar o que é isto. A ideia deste capacete é que ele cria um campo magnético à volta da cabeça. E este campo magnético, ele estimula determinadas zonas do cérebro. Por exemplo, eu tinha-te falado que o lobo frontal, que é a parte frontal do cérebro, ele é responsável pela parte das decisões que nós tomamos. Quando se estimula a parte frontal do cérebro, a tendência é a parte frontal do cérebro fica cheia de sangue. Então, eles vão estimulando, a partir deste capacete, chamam de capacete de Deus, eles vão estimulando várias áreas do cérebro para ver como é que o cérebro reage ao campo magnético. E uma coisa curiosa, este dizem capacete de Deus por quê? Porque no lobo temporal, que é a área que está um pouco acima das orelhas, é a área que é responsável, atenção a isso é extremamente importante que vou dizer, é a área que é responsável pela percepção que nós temos da parte espiritual, da nossa parte espiritual. Portanto, quando nós vamos a orar, por exemplo, quando o ser humano está a orar, a área que vai ficar ela cheia de sangue é o chamado lobo temporal, que está acima da nossa orelha. Então, os cientistas descobriram, quando o homem está a orar, quando o homem está a meditar, quando o homem está numa posição de transcendência, há uma área do cérebro que ela fica em atividade, que é a área do lobo temporal. Então, aquele capacete é justamente para fazer as investigações de como é que são a variação, como é que o lobo temporal, como é que o cérebro reage quando está sobre um campo magnético. Portanto, isto é extremamente importante e isto é da mais alta ciência, são descobertas que não têm mais de 20 anos. Portanto, estamos a falar
da ciência mais moderna, da ciência mais avançada. Mas veja só, muita gente tem a tendência de dizer que a ciência e Deus estão em antagonia, estão, digamos assim, em polos opostos. Vamos ver hoje que quanto mais a ciência avança, está acontecendo exatamente o contrário. A ciência vem justamente até a reforçar a ideia de existência de Deus, vem a reforçar a ideia de que nós realmente somos seres espirituais. Nós vamos ver um pouco mais adiante que esta parte do lobo temporal que eu estou a falar, não interessa se você é crente, não interessa se você é muçulmano, não interessa se você é cristão, não interessa se você é ziônio, não interessa se você é dos 12 apóstolos, testemunha de Jeová, se você se diz ateu, até aqueles que dizem que são ateus, que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, não tem hipótese nenhuma de ter o lobo temporal intacto quando ele está tratando de algum assunto espiritual. E fez-se várias experiências, pegou-se uma freira cristã e pegou-se um ateu, um homem ateu, e mostrou-se uma imagem espiritual aos dois. O que aconteceu? No mesmo instante, o lobo temporal, que tem a ver com a parte espiritual, tanto do ateu como da cristã, ficou cheio de sangue e ficou ativo. Então, significa, não interessa se você diz que conhece Deus ou não conhece Deus, está uma marca dentro de nós que tem ligação direta com a dimensão espiritual do homem. Portanto, vamos ver logo a seguir, o grande cientista Andrew Newberg, ele chegou a dizer que ele, na verdade, é uma pessoa que não é cristã, ele não é crente, mas ele baseia-se nos estudos científicos. Ele disse que a partir dos estudos feitos da ciência, das experiências, ele disse claramente que todos nós, crentes ou não crentes, nós temos uma predisposição para o religioso. Portanto, é a questão, aí é que muitas vezes a gente diz, você pode ir a uma igreja, você pode ser... Aqui está Andrew Newberg. Portanto, este senhor é a pessoa que fez os grandes estudos para a descoberta da parte do cérebro humano que tem a ver com a parte espiritual. Portanto, é ele que chega à conclusão de que todo ser humano, seja ele crente, seja ele descrente, seja ele ateu, seja muçulmano, seja budista, não interessa o que você é, mas no cérebro há aquilo que foi chamado do ponto de Deus. É como se Deus tivesse colocado no nosso cérebro uma marca em que aquela marca é que faz com que haja ligação nossa com o campo espiritual. Independentemente da nossa crença. A crença não interessa. O que importa é que existe no ser humano, a partir do cérebro, áreas específicas que te ligam à arena espiritual. Portanto, isto é extremamente importante. Doutor, podemos afirmar que, segundo o autor, nós temos predisposição a ser religiosos? Claramente, Andrew Newberg, ele por acaso lançou um livro, mais ou menos uma coisa de 5 anos atrás, e esse livro era o resumo das grandes experiências que eles fizeram com o capacete de Deus. Portanto, experimentaram milhares de pessoas, áreas, pessoas não crentes, pessoas crentes, bandidos, ladrões, todo tipo de estratos sociais. E em todos os estratos sociais, absolutamente notou-se que todos tinham uma marca de Deus dentro deles. Portanto, nós temos claramente uma predisposição para o religioso, independentemente da sua vontade. É alguma coisa que é anterior a nós. É como se nós falássemos do pulmão. Eu respiro, independentemente de eu gostar da respiração ou não. Eu respiro, independentemente de eu concordar com a ciência que fala do sistema respiratório ou não. Mas a respiração é algo que existe em mim, independentemente da minha vontade. Então, a nossa predisposição para o religioso é algo que foi marcado dentro de nós. É como se nós, ao nascermos, tivesse sido colocado um carimbo em nós que nos dá acesso ao lado espiritual. E isso todos nós temos. Mesmo aqueles que dizem todos os dias que não acreditamos em Deus, mas infelizmente, meu irmão, vou te frustrar. Você pode dizer que não acredita em Deus, mas você tem no teu cérebro a marca de Deus. Isso é infalível. Doutor, agora iremos ver o que é que a Bíblia nos ensina. Vamos voltar ao outro slide. A Bíblia nos ensina no livro de Isaías 14, 29.
temos aqui o slide anterior, Ok. temos aqui este slide. Ok. Sim, doutor, qual é a sua Olha, leitura? isto aqui é muito importante. Isto aqui é extremamente importante porque, olha, o livro de Isaías foi escrito por volta dos anos 705, 706 antes de Cristo. Portanto, o que está escrito aqui tem mais ou menos, vamos lá dizer assim, 900 anos. Não é? Não, desculpa, engano-me. Tem 2.700 anos. Isto que está escrito aqui foi há 2.700 anos. Atenção a uma coisa. Hoje a ciência moderna, no século XXI, está a descobrir que, afinal de contas, nós temos lados do nosso cérebro que estão ligados ao espírito. E que esse lado, quando é estimulado, você consegue alcançar, por exemplo, maior vigor. Por exemplo, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está em estresse, você põe-se de joelhos, você ora, o lado temporal é ativado, e quando o lado temporal é ativado, ele reduz a carga do estresse no corpo. Ele reduz a ansiedade. Ele aumenta a memória. Ele aumenta a lógica. Ele aumenta a capacidade de tomar decisões. Ele aumenta a capacidade de ponderação. Ele aumenta a capacidade de perdoar. Ele aumenta a capacidade de amar. Isto é ciência, isto não é Bíblia. Isto é ciência, está provado isto. E veja só que há 2.700 anos a Bíblia já falava disso. A Bíblia já dizia aqui no livro de Isaías que ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Portanto, a pessoa, ao colocar-se de joelhos, a orar a Deus, a Bíblia já dizia, o exercício de dobrar os joelhos, de orar, ele te renova. Renova. Se estás com stress, ficas sem stress. Se estás cansado fisicamente, és revigorado. Se estás com alguma perturbação emocional, és restaurado. Portanto, já se dizia, a Bíblia dizia isto há 2.700 anos e que a ciência só descobre isso hoje. É uma coisa curiosa. Coisa curiosa. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isto é impressionante. Eu gostava que os estudantes, independentemente de seres cristão, ser muçulmano, você fizesse a revisão deste vídeo que estamos aqui a fazer e estudar com mente científica. Atenção, hoje não estou a dizer para você ser cristão porque eu sou cristão. Estou a dizer que usa a ciência, usa a mentalidade científica, usa a metodologia científica para tu saber se o que eu estou a dizer aqui é válido ou não é válido. Doutor, temos aqui um outro cientista que aborda o nosso tema em debate. Temos aí o slide a seguir. Temos aqui. Perfeitamente. Este cientista aqui, ele conforme tu vês, estás a ver que ali ele tem uma tela, podemos assim dizer, que aquela tela está cheia de imagens do cérebro. É uma das pessoas, chama-se Michael Persinger. Este senhor, Michael Persinger, ele é que é o fundador ou inventor do capacete de Deus. E ele fez estudos impressionantes, é uma das pessoas, penso que ele já não está vivo, é uma das pessoas que nos deixou um legado incrível. Portanto, ele conseguiu, com base em várias experiências que ele fez com o capacete de Deus, e ele também que reforçou o conceito de ponto de Deus. Nós temos no nosso cérebro um ponto que está relacionado exclusivamente com as funções espirituais do mais alto nível. Portanto, este senhor é uma homenagem também que nós aproveitamos fazer a ele, que dedicou toda a sua vida a investigar na ciência, e ele é o precursor de uma nova ciência hoje, que se chama-se, ainda bem que está mesmo ligado também consigo, chama-se a neuroteologia. Portanto, é uma teologia que é fundamentada a partir da investigação da neurociência, não é? Então, é uma coisa muito interessante, é um grande legado que aquele senhor deixou. E eu estou a dizer isto por causa dos estudantes, porque hoje nós queremos falar de aspectos científicos, os estudantes podem ir consultar, vão fazer no Google, vão procurar os livros para ver até que ponto o que nós estamos a dizer constrói a verdade ou não. Doutor, voltamos agora
no livro de Colossenses, capítulo 1, Uau. versículo 9. Vamos agora na Bíblia. O que a Bíblia nos ensina? Temos aqui o próximo slide. Era bom E mostrarmos temos esse aqui a citação bíblica, doutor. Ok. Bom, aqui, é verdade que hoje eu não trago os meus óculos, mas eu posso, de forma, mas quem está a ler, este versículo é poderosíssimo. Este versículo é poderosíssimo. Veja só que nós estamos a falar hoje, obrigado, nós estamos a falar hoje da terceira dimensão da inteligência, que é a inteligência espiritual, que é descoberta há pouco tempo, a partir da década de 90. É que começa-se a fazer estudos sobre a inteligência espiritual. Veja este livro. Este livro tem 2000 anos. Tem 2000 anos. E em 2000 anos, vamos lá ler o que está aqui escrito. Aqui, o livro Colossenses é escrito por o apóstolo Paulo, né? O grande missionário de Cristo. Ele diz claramente aqui que fala da sabedoria, estou a ler a última parte, que ele fala da sabedoria e inteligência espiritual. Não? Ok? Ele diz que recomenda as pessoas a terem entendimento e conhecerem a vontade de Deus em função da sabedoria e da inteligência espirituais. Significa que o conceito de inteligência espiritual que os cientistas estão a descobrir há 20 anos, há pouco tempo, a Bíblia já fala do conceito de inteligência espiritual há 2000 anos. Há 2000 anos. Isto é incrível. E a questão é, se a Bíblia é palavra de Deus, então significa que Deus, há 2000 anos, deu conhecimento da dimensão da inteligência espiritual aos homens que ele revelou. Né? Isto é uma prova mais do que evidente de que, de fato, Deus existe. Eu agora já adianto, antes de chegarmos ao fim, eu agora digo, Deus existe e aqui está a prova. Ele está há 2000 anos avançado que a mais alta ciência. Então, entenda, quando eu estava a falar do Andrew Newberg, estou a falar do Persinger, estou a falar da ciência mais avançada que o mundo tem na modernidade. Mas a Bíblia já tinha essa descoberta há 2000 anos atrás. Está aqui. A inteligência espiritual, que só descobrimos agora, mas já estava na Bíblia. Já estava na Bíblia. Né? Isto é muito importante. E era bom que as pessoas também fossem consultar, fossem ler e fossem confrontar, né? O que diz a ciência, o que diz a Bíblia. Isto é impressionante. Isto é maravilhoso. Né? Isto é maravilhoso. Doutor, há um debate que se levanta sobre Deus e dentro desse debate há uma ideia de que o homem é quem inventou Deus. Nós vamos passar para esse ponto e vamos ver aqui uma citação de Sigmund Freud. Temos aqui a citação. Temos aqui a citação. E qual é a sua interpretação em torno desta citação, doutor? O homem inventou a ideia de Deus? Olha, esta é uma citação muito interessante, porque Sigmund Freud, nós estamos aqui a apresentar hoje das figuras mais proeminentes da ciência moderna. Até aqueles que negam Deus. Sigmund Freud, por exemplo, alguém pode me acusar que, Venâncio, você só está a trazer coisas que falam de Deus, que comprovam Deus, não fala daqueles que negam Deus. Está aqui um exemplo de quem negava Deus. Portanto, Sigmund Freud é um cientista de mais alta carafeira. Portanto, ele é considerado o pai da psicanálise. Era um psicanalista, era um médico, e ele faz aquela afirmação que, se não se importar, eu gostava de voltar sempre. Olha o que está a dizer Sigmund Freud. Ele diz assim, a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade. Ou como um ópio. Veja só isto. Veja, ópio está a dizer que é uma droga. Né? Você pode acreditar em Deus, é como se fosse uma droga. Contra a miséria e sofrimento da existência humana. O que Sigmund Freud quer dizer aqui? Em palavras simples, este grande cientista está a dizer que Deus só existe porque o homem teve necessidade de o criar. Portanto, Deus existe por necessidade do homem. Portanto, o homem, tendo por si a necessidade de ter uma figura protetora,
tendo necessidade de ter uma resposta para a questão da imortalidade, tendo necessidade de ter uma resposta para a questão da miséria e do sofrimento que o homem tem, então o homem tinha que inventar uma figura que fosse resposta para as aflições e para o vazio e a falta de resposta à miséria e, digamos, ao sofrimento. Portanto, Sigmund Freud está a fazer uma afronta muito grande e está a dizer Deus só existe porque o homem necessitou de Deus. Portanto, o homem inventou Deus porque necessitava de Deus. Mas atenção uma coisa, é preciso confrontar Sigmund Freud com duas ou três coisas importantes. Se o homem tem necessidade de Deus, e veja que Deus, a ideia de Deus é um Deus moral. Deus é um Deus ético. Deus é um Deus de disciplina, de regras, de leis, de estatutos e de princípios. Qual é que é a necessidade do homem ir criar um Deus que vem para lhe colocar restrições, que vem para lhe colocar regras, que vem para lhe colocar barreiras? Porque o homem natural, atenção, o homem natural, ele é mais predisposto a estar na região de maior conforto. E a região de maior conforto é você não ter Deus. A região de maior conforto é você não ter que seguir regras. Olha, por exemplo, uma criança em casa. O que a criança sente-se mais confortável? É quando o pai, por exemplo, não lhe manda acordar de manhã para ir à escola. É quando o pai não lhe obriga a resolver os trabalhos de casa. É quando o pai não lhe obriga a estudar para os testes. É a região de maior conforto. Se não há regras, se não há disciplina, se não há ética, é a região de maior conforto para o ser humano. Então, é contraditório que o homem sai da sua zona de conforto, que é de estar bem, sem regras, à vontade, onde serve o palito mais forte. Se eu quiser te enganar, te enganar. Se eu quiser te burlar à vontade, que não tenho nenhum peso de consciência, porque não tenho nenhuma ideia moral, não tenho nenhuma ideia ética. Então, eu posso te burlar, posso te dar cabeçada, posso te maltratar, eu posso usar a minha força a qualquer momento. É o lado mais instintivo do homem. Então, por que o homem ia abdicar da zona de maior conforto para ir criar restrições a si próprio? Portanto, é uma ideia que não pega. É uma ideia que foi inventada, mas ela não tem sustentáculo nem filosófico, nem teológico, nem lógico, não é? Ela não tem nenhum sustento. E até, se tu me permitires, até vou dizer uma coisa. Agora aqui quero aproveitar e provocar um bocadinho. Se essa câmara pudesse focar para mim, eu quero fazer uma grande provocação agora. Você que está aí em casa. Se Sigmund Freud tem razão, por que razão hoje em dia, as pessoas defendem, por exemplo, a liberdade sexual? Portanto, hoje está na moda, por exemplo, esta questão da teoria do gênero, da homossexualidade. Hoje já há vários níveis. A homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade, por aí fora, essas liberdades sexuais todas que andam por aí, e que até há um movimento político e social muito forte para defender isso. Mas eu faço-te uma pergunta, Mação. Não existe ninguém que eu saiba, dentro desse movimento, que defenda, por exemplo, o incesto. Que, por exemplo, a mãe possa manter relações sexuais com o filho. Que a avó possa engravidar do neto. Não conheço ninguém que defenda isto. Nem conheço ninguém que defenda isto. Por que essa ideia do incesto é uma ideia abominável, independentemente de você ser cristão, de ser muçulmano, ser budista, ser animista, ou nem querer saber de religião? Mas você tem abominação à ideia do incesto. Se alguém disser que aquela criança engravidou a mãe, qualquer religião, qualquer ideologia, qualquer doutrina vai criticar. E de onde é que vem a noção da crítica a essa situação? É verdade que esse grupo do incesto, por exemplo, não é um grupo socialmente organizado, como dos gays, como das lésbicas, como por aí. Mas é uma situação que todo mundo defende, que é quase, digamos assim, contra a natura, não é? Então, de uma forma geral, simples e direto, a formulação do Sigmund Freud a dizer que o homem que teve que inventar Deus por necessidade
está totalmente descabido de qualquer sustento. Doutor, tenho aqui uma outra questão que tem a ver com o próximo slide. Yeah. Há uma ideia segundo a qual crer em Deus é para pessoas pouco inteligentes. Yeah. O que é que pensa em torno disso? Temos aqui o próximo slide. Yeah, olha, eu pus esse slide. Este é um livro de um teólogo que eu gosto dele, um teólogo, e ele é arqueólogo também, um grande cientista brasileiro, que chama-se Rodrigo Silva. E ele faz parte de uma denominação, não tenho problemas nenhum a dizer, eu não sou da denominação dele, ele é o adventista do sétimo dia, e é um grande investigador em matéria de arqueologia, faz grandes estudos sobre isso. Este livro é um livro muito interessante, não é? Porque ele fala aqui justamente daqueles grandes cientistas que criam em Deus. Então, as pessoas quando dizem assim que crer em Deus é um delírio, crer em Deus é uma fraqueza da inteligência, isso não tem nenhum sustento. E aquele livro, quem quiser, eu pus a capa de forma propositada, quem quiser pode consultar o livro. Vai ver que da história da ciência, as pessoas que marcaram com as maiores inovações científicas, as maiores teorias científicas, eram crentes em Deus. Portanto, dizer que crer em Deus é um sinal de pouca inteligência ou de fraqueza intelectual é totalmente descabido. Vou dar exemplos simples. Isaac Newton, que é considerado um dos maiores cérebros do século XIX, ele era crente. O Einstein, que até hoje dizem que é a maior inteligência que já passou pelo mundo, era crente. O Pascal, o homem que descobriu a pasteurização do leite, por aí fora, era crente. Leibniz era crente. Agora vou-te falar de uma coisa muito engraçada. Né? Espero que a gente tenha ali o slide. Um indivíduo chamado Anthony Flew. Anthony Flew, esta que você vai ficar espantado. Senta bem aí na cadeira para você ouvir o que vou dizer agora, né? Ok? Tenha até para frente, portanto, você tem que ouvir o que vou dizer agora. Anthony Flew não é esta figura, acho que aqui houve um erro. Anthony Flew é um indivíduo que se dizia ateu. Então, este indivíduo que se dizia ateu foi extremamente famoso. Ele ganhou muitos prêmios. Quem quiser, põe aí no Google Anthony Flew. Para dizer em português como é que se escreve. É Anthony, no fim com Y, e Flew com F-L-O-W. Vai perceber a história de Anthony Flew. Foi o ateu, ou o intelectual ateu dos mais famosos da história da humanidade. Que ele negava a Deus com toda a força e usava argumentos com base na ciência para dizer que Deus não existe, não é? Para dizer que Deus não existe. Uma coisa curiosa, a partir de 2004, a pessoa que era a maior autoridade científica para negar a Deus, em 2004, ele escreve um livro que chocou o mundo, que era Um Ateu Crê em Deus. Quer dizer, o Anthony Flew, à medida que ele ia fazendo a pesquisa científica para negar a Deus, ele foi encontrando evidências que o levaram a crer cada vez mais em Deus. Uma coisa curiosa. Né? Então, é exatamente isso que está no celular do Massango. E aí tem um livro, né, que tem o no, ali digamos assim, um trocadilho que vem mesmo para provocar, né? Que vem mesmo para provocar. Esse senhor, né, os estudantes que prestem atenção, vão ver a história desse senhor, ganhou muitos prêmios de ciência, ganhou muitos grêmios literários, intelectuais, um intelectual dos maiores do mundo que a humanidade já teve, e era a base dos ateus que haviam no mundo. Não só dos ateus, como dos agnósticos também. Há os agnósticos ou agnósticos, são aqueles que dizem que eu não posso dizer que Deus existe, mas também não posso dizer que Deus não existe. Então, a base científica, o pai intelectual e científico deles era Anthony Flew. Anthony Flew, ele, no fim da sua carreira intelectual, escreve um livro a dizer que um ateu crê em Deus. À medida que ele estudava a ciência, foi encontrando evidências na ciência
de que só pode haver um arquiteto extremamente inteligente, extremamente meticuloso para ter criado a própria ciência que ele estudava para negar a Deus. Né? Então, é incrível. E uma das coisas que levou Anthony Flew, agora atenção, atenção ao que estou a dizer. Eu disse que à medida que a ciência avança, ela tem dado mais evidências da existência de Deus do que o contrário. Anthony Flew chegou àquela conclusão por quê? Porque a partir de 1900, a ciência genética avançou bastante. E uma das coisas que levou ele àquela conclusão foi quando estudou o DNA. Portanto, a estrutura do DNA, a complexidade do DNA, levou Anthony Flew a dizer claramente: não é possível a complexidade, exatamente, a estrutura do DNA diz que não é possível que tivesse acontecido por acaso uma estrutura tão complexa como aquela do DNA. Ele disse: só pode ser uma inteligência superior, autônoma, e que está antes da existência de qualquer coisa que tenha feito o DNA. Portanto, é um grande golpe que o ateísmo recebeu com a conversão do maior ateísta do mundo. Né? Do maior negador de Deus, converte-se para Deus e traz evidências maravilhosas sobre a existência de Deus. Né? Doutor, indo ao ponto dos ateus, será que os ateus têm fé? Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta, uma pergunta espetacular. Não é? É pena que hoje nós estamos ali com um bocado de problemas com a nossa ilustração, mas não tem problema, podemos falar à vontade. Olha, primeiro, eu tenho que dizer que a questão da fé, eu tinha dito que a questão da fé é que nós temos a ideia de que a fé é para alguém que já está convertido a uma certa religião. Ou você é cristão, ou você é muçulmano, ou você é budista, ou você é, sei lá, qualquer outra corrente, ou judeu, qualquer outra corrente. Mas a fé, tanto os crentes como os descrentes têm fé. E uma das coisas que comprova a fé é o conceito de teorema. Eu não quero vos cansar muito com isto, é o seguinte. Nas ciências matemáticas, existe uma coisa que chama-se teorema, existe uma coisa que são os postulados ou os axiomas. Os teoremas, tu podes provar matematicamente. Por exemplo, teorema de Pitágoras. Tu tens uma fórmula onde tu demonstras com fórmulas matemáticas o teorema de Pitágoras. Mas tem uma coisa que chama-se axiomas. Os axiomas não se conseguem provar. Portanto, é uma realidade que tu tens que assumir como se fosse verdadeira. Você não tem como provar, mas tens que assumir. Como, por exemplo, o princípio do contraditório, que vem já desde Aristóteles. O princípio do contraditório de Aristóteles dizia que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo nas mesmas circunstâncias. Quer dizer, você não pode ser maçango e ao mesmo tempo não ser maçango no mesmo instante e nas circunstâncias idênticas. Esse chama-se o princípio do contraditório. Isso vem desde a filosofia grega com o famoso Aristóteles. Isso é um axioma, porque tu não tens como provar essa frase que eu estou aqui a dizer. Tu não tens como levar isso para o laboratório. Tu não tens como fazer experiências para provar se isso é verdade ou não. Então, os axiomas, eles só existem porque o próprio cientista tem que ter fé de que aquilo é verdadeiro. Se ele não tiver fé, ele não formula um axioma, porque ele não consegue comprovar. Ele não consegue comprovar. É como o infinito. O infinito é improvável. Ninguém conhece o infinito e ninguém comprova o infinito. Tu tens duas linhas paralelas que elas não se encontram. Sabe o que diz a matemática? Diz que elas se encontram no infinito. Quem conhece o infinito? Ninguém. Quem comprova o infinito? Ninguém. Então, isso chama-se axiomas ou postulados. Os axiomas ou postulados que são usados na ciência só são possíveis por causa da fé. Só por causa da fé. Portanto, o cientista tem que ter fé de que aquilo é verdadeiro. Então, tanto o crente como o cientista, tanto o crente como o descrente, tanto o crente como o ateu, todos têm fé. Todos têm fé. A única diferença é que o crente tem fé em Deus, o descrente tem fé em alguma coisa, que se calhar ele próprio nem sabe o que ela quer. Por exemplo, a teoria famosa, a famosa teoria do Big Bang, que é a teoria que diz que é a partir do qual o mundo surgiu. Como surge o mundo, como surge o universo. A teoria do Big Bang.
A teoria do Big Bang, ela só é possível a ser formulada porque quem formulou aquela teoria era uma pessoa de grande fé. Ele estava formulando uma teoria para negar a Deus, mas na verdade era uma pessoa de uma fé extraordinária. Porque só uma pessoa com fé é que pode formular uma teoria que quando você vai para a causa primária, ele diz que Deus não criou o mundo. Ok, então a gente pergunta, como é que se criou o mundo? Diz, não, houve um átomo, um ponto milimétrico, onde toda a energia, todo o espaço e todo o tempo estava concentrado. E a partir do momento houve uma grande explosão, e a partir daquela explosão há uma expansão, que se formam as galáxias, formam-se os cometas, formam-se as nebulosas, formam-se os satélites, formam os planetas e por aí fora. E a pergunta que a gente faz a quem defende a teoria do Big Bang, está bem, esse ponto onde toda a energia estava concentrada, de onde é que ele vem? A pergunta, a resposta é sempre a mesma. Aí ninguém sabe. Então, para você dizer que existe algo a partir do qual pode criar este universo tão complexo a partir de um ponto, mas não sabes de onde é que esse ponto vem, só pode ser uma pessoa de fé. Só pode ser uma pessoa de muita fé. Aí já não há ciência. Quando se faz essa pergunta a um evolucionista, como é que veio o ponto a partir do qual onde estava toda a energia? Já não consegue responder. Diz que aí não consigo responder. Mas diz que Deus não existe. Então, aí é que tu vês que a ideia de Deus, agora que vamos ver, o que é que diz a Bíblia? Por exemplo, o que diz a Bíblia, na verdade é a mesma coisa. A Bíblia, portanto, os judeus, os muçulmanos, os cristãos, têm o mesmo ponto de partida. O que é que diz os livros sagrados, por exemplo, sobre o início do mundo? Deus fez a terra e os céus. Deus fez a terra e os céus. O que isto quer dizer? Quer dizer que o crente, que se diz que o crente não é inteligente, está aqui com uma formulação que antes da terra existir, antes dos céus existir, ele identifica uma causa primária, que diz que é Deus. Então, se há uma pergunta que eu faço a um crente, olha, antes de existir o mundo, antes de existir o universo, o que havia? O crente diz que havia Deus. Ele identifica algo de concreto que criou o mundo, criou os céus. Pergunta ao cientista, antes do Big Bang, o que existia? O cientista diz, não sei. Então, aí tu vês qual é que é, se quisermos dizer, a argumentação mais lógica e mais coerente. A argumentação mais lógica e mais coerente, até do ponto de vista científico, é aquela que identifica uma causa. É a causa primária, é aquela que é identificada pelos crentes, que diz que havia um Deus. O outro diz que não sei o que havia, mas aconteceu o Big Bang. Portanto, na verdade, o mais ingênuo, na verdade, na formulação da origem da vida, é aquele que acredita exatamente no Big Bang. A teoria que é dita científica, na verdade, não é uma teoria científica. Não é uma teoria científica. É uma espécie de ilusionismo. Portanto, a pessoa tem uma ilusão de que há de haver alguma coisa que surge a partir do nada. Atenção a uma coisa. Hoje, até o Stephen, que é um dos maiores cientistas que morreu, penso que ainda há uma coisa de 10 anos, ele dizia que não precisamos de Deus por causa da famosa da mecânica quântica. Porque a mecânica quântica, ela é uma ciência que ela estuda o universo, ela estuda as leis que são contrárias do universo. O universo, nós estudamos as estrelas, nós estudamos as galáxias. A mecânica quântica, ela entra no átomo. Ela vai aquilo que chama o microcosmo. Portanto, ele entra na partícula que não é visível ao olho nu e vai estudar as leis do microcosmo. E as leis da mecânica quântica são diferentes das leis do universo. Por exemplo, se saltar aqui, tenho que cair. Na mecânica quântica, as partículas não dependem da gravidade. E uma partícula pode estar aqui onde eu estou e, ao mesmo tempo, estar onde uma ação está, estar ali onde estão os nossos convidados. Então, o Stephen, ele usou a mecânica quântica para dizer que já não precisamos de Deus. Mas uma coisa curiosa, foi-se perguntar ao Stephen, para a partícula que você está a falar, e estudar a partícula, onde é que essa partícula surgiu? Ele próprio também diz que não sabe, mais uma vez. Mais uma coisa engraçada, a mecânica quântica, quem gosta disso, isso é física avançada, se tu estudares a mecânica quântica, vais ver que é a coisa mais espetacular que aconteceu para quem crê em Deus. Porque ele comprova que é possível uma partícula
estar em 2, 3, 4, 5, 7 pontos diferentes em função do teu ângulo de visão. Portanto, é mais ou menos como dizer que o Venâncio pode estar sentado aqui em frente a uma ação, mas ao mesmo tempo estar com o realizador que está a falhar aquilo, a pôr os slides. E estar ao mesmo tempo com o guarda que está lá na entrada. E ao mesmo tempo estar na Praça da Independência. É o que diz a mecânica quântica. A investigação da mecânica quântica. O que é isso? Isso é a prova mais do que evidente da omnipresença de Deus. Então, aquilo que às vezes a gente diz que é uma ciência avançada, que queremos usar essa ciência para negar a Deus, ela está cada vez mais a comprovar a existência de Deus. E hoje, os argumentos mais fortes da existência de Deus, para dizer a verdade. Atenção, olha o que vou dizer. Presta atenção, você que é crente. Vou dizer uma coisa fabulosa aqui e chocante. As maiores evidências da existência de Deus você não vai encontrar na Bíblia. As maiores evidências da existência de Deus você vai encontrar na ciência. Portanto, a ciência que é utilizada a dizer que é contrária a Deus é onde existe o maior repositório e os maiores tesouros da existência de Deus. É o que nós estamos aqui a ver. Doutor, temos aqui algumas mensagens na nossa página do Facebook. Yes. Temos a mensagem do Raimundo Clemente, que diz o seguinte: esse homem é tão inteligente. Temos uma outra mensagem do Joaquim Xirinza, que diz o seguinte: Venâncio Mondlane, grande homem de Deus, o futuro edil da cidade de Maputo. Temos aqui a mensagem da Cristina, que diz Ebeneza. Temos uma outra mensagem do Elder, que diz que está a acompanhar o nosso programa 2. Temos aqui Acho que o Massaro ficou surpreendido com essa. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas Muito obrigada. Posso me apoiar aqui? Perfeito. Uau, que bom. Epa, passar. Foi uma grande surpresa, mas olha, deixa eu dar um abraço também, né? Ok. Graças a Deus. Graças a Deus. É que estamos a falar de Deus hoje. Mas parabéns, né? Epa, vocês fizeram uma surpresa maravilhosa aqui, ó, maçã, né? Sim, senhora. Pá. Parabéns. Uma surpresa maravilhosa. Sucesso e felicidade. Nós não vamos tomar muito o vosso tempo, não é? O programa estava mesmo muito bom, então é mesmo um símbolo de amor e ternura. Desejar-te um feliz aniversário, não é? E que continues sendo esse homem fantástico. E que, prontos, que não percas a sua essência, independentemente de tudo, aonde quer que Deus te coloque. Repara um pouco, uma vez a outra, nos seus rascunhos da vida para ver quem são as pessoas que te fizeram estar onde você está. São os rascunhos da vida ou os momentos altos ou ruins que nos fazem alcançar o mais além, não é? Tome mais atenção nos momentos ruins do que os momentos bons, porque são os ruins que vão te ensinar e vão te fazer ser alguém na sociedade, tá bem? Não serve só para ti, serve para mim, para todos nós que estamos aqui. Precisamos aprender diariamente. E se não conseguir aprender com os teus próprios erros, aprenda com os erros dos outros, seja esperto e vá para a vida, tá bem? É isso. Muito obrigada. Não queres ver assim? Não. Se é para chorar, não quero assim.
Estou sem palavras, nem sabia. Eu estava a ler as mensagens, mas estranhei pela presença do Lloyd, chegar bem cedo aqui na TV. Estranhei, mas meu muito obrigado, querida, não esperava. Agradeço mesmo do fundo do coração. Obrigado. Obrigada, amo, tá? agradecer também a Ivete e a Aisha Macra Cake, não é? Especializada em confecção de bolos e venda de artigos de bolos. Cita na Rua da Resistência, número 97. Facebook dela, Instagram dela, Aisha Macra. E muito obrigada, imensas desculpas. Não, de forma É nenhuma. excelentíssimo. Não, é isso que é isso. Doutor, podemos cortar o bolo? Podemos... Eu acho que ficava tão... A oração do doutor é que abriu as portas. Não, Sim. Eu acho que era bom cortar um pouco, não é? tenta-me Peço para aproximar. Vamos convidar a mãe, a pastora também. Sim, certamente. Sim. Ah, uau. Que bom. Pronto. Que bom. Eu posso ajudar? Que sejas tu. Que sejas tu. Eu posso pegar o chão? Pode nos ajudar a abrir, por favor? Esse é álcool? Sim, é um Uau, uau. sumo. É, sim. Sim. Por favor. Posso abrir, né? Sim, à vontade. Sem álcool. É sem. Tudo bem, pode só fazer isto para facilitar. Pronto, segura. Eu acho que já estou a estragar. Ah, tudo bem, ok. Não, está aqui. Ah, pode ficar. Pronto. Podemos Sim. cortar? Sim. São daquelas surpresas. Uau! Vai até lá embaixo. Vai até lá embaixo. Aqui também. A fatia. Vai para você. A primeira fatia. Palmas! Obrigada. Prontos. Espera aqui a segunda fatia, mãe. Oh, que bênção. Esse tem muito creme, talvez Sim. eu goste. O doutor. Sim. Estava com receio de não gostar de creme, por isso que eu disse cuidado. Sim. Essa fatia é para todos que estão a acompanhar o nosso programa, todos os telespectadores. Essa fatia é para vocês. É representação. Muito bem. Só que tens com saxofone. Não sei se vai ser fácil para ti. Sim. Doutor, esteja à vontade ao nosso brinde. Não, mas obrigada. Tudo bem, se me permitirem, né? Olha, este é um momento muito importante, não é? Às vezes eu costumava esconder a minha esposa porque, como há uns malandros aí que eles andam atrás de mim, mas vou orar a Deus para depois ficarem cegos. Mas o que eu posso dizer, Massango, felicidades. Eu acho que a tua esposa disse algo insuperável. Nem vou me atrever a querer fazer uma mensagem bem elaborada, como ela fez, tão poética, tão romântica, mas acho que mereces continuar a ser esse homem que ele tem sido até hoje, e as lutas que tens feito para construir um país melhor, para a reflexão, para um projeto de sociedade melhor. Né? Então, isto eu acho que é uma coisa muito nobre, porque é algo que vai fazer bem a ti, a tua família, mas vai deixar um legado aqui. Não é? E isso, para mim, é uma das coisas que eu mais aprecio e felicito-te 2 vezes por isso, pelo teu aniversário e por aquilo que tu representas pelo país e para a posteridade.
Então continua assim. Deus te abençoe poderosamente a ti, a tua esposa, a tua família e a toda a equipa também que está aqui. Mãe? Ok. Muito obrigada. Ok. Muito Ok. obrigada. Pronto, nós já vamos nos retirar. Passamos. Obrigado. Ainda são meio-dia. Tem mais. Obrigado. Obrigada. Tá bom. Até já. Obrigado. Sim. Sumo. É bom. Continuamos, podemos continuar, doutor? Ou... Não, à vontade. Não sei se temos já mais algum tempinho, talvez para ter. Neima, podemos terminar? Sim. Podemos, né? Sim. Tá bem. Pode entrar, Neima. Podemos tirar as Sim. Tá bem. Sim. Sim. Perfeito. Ok. Esta rádio, né? Sim. Não vai te fazer diferença? Não te vai fazer diferença? Não. Não quero uma ajuda. Tem, deixa eu ver. Tá bem. Sim, iremos continuar com o nosso bolinho aqui. É uma pena, você aí em casa não nos leva mal, né? Estou a imaginar que alguns devem estar já neste momento a criar um rio em casa de tanta saliva, né? Mas paciência. Sim, doutor. Voltando com o nosso debate 2, Ok. Deus existe? Respondendo essa questão, Não. desde... Sim. Eu vou tentar, sei que temos pouco tempo, Sim. eu vou tentar ser muito objetivo. É assim, quero deixar uma coisa aqui, quero deixar aqui uma coisa muito clara, que nós, sob o ponto de vista científico, e eu estive aqui a falar muito bem da ciência, que a ciência tem dado evidências, atenção uma coisa, nós podemos evidenciar, nós podemos anunciar a Deus, mas eu não posso, do ponto de vista científico, comprovar a existência de Deus com o método científico. Porque Deus é espírito. E até hoje, os métodos científicos, eles não estão ajustados ou, digamos assim, concebidos para analisar o movimento do espírito. Daí que eu não posso pegar na ciência e dizer, no laboratório, numa experiência, comprovei a existência de Deus está aqui. Não, Deus é espírito. Mas a ciência pode evidenciar a presença de Deus, a existência de Deus. Eu, como cristão, vou dar uma resposta simples. Deus existe, porque eu comprovo Deus na minha vida. Eu tenho experiências particulares com Deus e tenho testemunhos tremendos. Tenho testemunhos inimagináveis, indescritíveis da manifestação de Deus na minha vida. Como cristão, digo isto. Agora, dentro daquilo que era o nosso tema, que as evidências, o olhar científico sobre a existência de Deus, é importante, por exemplo, pegar em 2, 3 coisas que eu não queria terminar este programa sem falar disso. Uma das maiores evidências de que Deus existe foi o Albert Einstein. Vocês lembram-se que eu falei de Albert Einstein, que disse que é uma das maiores cabeças, um dos maiores crânios que já passou na história da humanidade. Albert Einstein, ele criou a tal famosa teoria da relatividade. E a tese do Albert Einstein é que o universo era eterno. Ele dizia que já existia um universo eterno, sem começo, e é esse universo que nós conhecemos. Há uma teoria na ciência, chama-se do universo eterno e autoexistente. Eu não tenho muito tempo para explicar isso, mas em termos simples, é dizer que ele defendia que o universo sempre existiu. Que o universo que nós temos hoje é o mesmo universo que tivemos há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. E por causa disso, ele dizia que não tinha necessidade nenhuma de tentar associar o universo a Deus.
há um grande cientista, é pena que ali não conseguiram mostrar o telescópio, o Edwin Hubble. Quem gosta de ciência sabe que o inventor do telescópio para estudar as estrelas, planetas, não sei, chama-se Hubble. Ele criou um telescópio que você pode ver uma estrela que está a uma distância de 200, 300, 500 milhões de anos-luz, você pode ver essa estrela muito próxima. Portanto, é exatamente. O Hubble, nas observações telescópicas que ele fazia, ele descobriu que haviam galáxias que estavam em expansão. Né? Sabes, galáxias é um conjunto de estrelas que se unem e formam um determinado conjunto. Ele notou que as galáxias estavam em expansão. O que significa essa palavra, uma galáxia em expansão? Quando a galáxia está em expansão, é um pressuposto de que ela teve um começo. E ela, por exemplo, se você encontrar alguém a andar na rua, é o pressuposto dele ter um ponto de partida. Você não pode dizer assim, eu encontrei o Floyd a andar na rua, mas não sei de onde é que ele vinha. Não, quer dizer, ou você procura saber. Mas é lógico que ele, para estar a caminhar, é porque ele vem de um ponto de partida. E a teoria do Albert Einstein é que o universo estava estático, não se movia, era eterno. O Hubble, Edwin Hubble, provou, a partir das observações telescópicas, que o universo estava em expansão, em movimento. O Albert Einstein não acreditou nisto, foi ter com Hubble e pediu para ver no telescópio. Ele viu, de fato, galáxias em expansão. Albert Einstein mudou a teoria dele a partir daquele momento. Ele disse, eu mudo toda a minha visão sobre o universo. De fato, o universo teve um começo. A partir disto. Veja só, até uma grande figura científica como Albert Einstein, que é considerado o maior cérebro da humanidade, ele próprio esteve enganado na ciência dele. E ele próprio mudou a visão do mundo a partir da descoberta científica de um outro cientista. E a partir dali, Albert Einstein se converte efetivamente a Deus. Ele passa a ser crente. E é graças a Albert Einstein que nós conhecemos a frase que diz assim, a ciência sem Deus ou sem religião, ela é coxa. Mas a religião sem ciência, ela é cega. O que ele queria dizer? Que é aquilo que eu estava dizendo no início. A ciência, ela fortalece a Deus, dando evidência da existência de Deus com base na investigação. Então, na verdade, a luta que tenta se colocar a ciência e Deus é uma luta falsa, não existe. Rigorosamente falando, a ciência ela está ao serviço de Deus. E isso até está comprovado na própria palavra. Porque, neste momento, todo o universo que nós temos, ele é guiado por 36 leis. Obrigado, doutor Venâncio Monhana. Todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado. Temos aqui a mensagem do Narciso, que diz o seguinte: o senhor Venâncio é um grande visionário, palmas. Temos aqui uma outra mensagem na nossa página do Facebook, do Adérito, que diz o seguinte: Venâncio, eu concordo com o ilustre. Temos aqui várias mensagens concordando com o doutor. Temos aqui uma outra questão, terminando o fio de pensamento. Temos aqui uma outra questão. O que veio primeiro entre o ovo? O que veio primeiro? Ovo ou galinha? Essa Doutor? é uma grande questão. Essa é uma grande questão. Uma questão extremamente interessante. É outra coisa que evidencia e que comprova a existência de Deus. Quando eu te falei do Anthony Flew, que era o maior ateísta, o maior intelectual ateísta que existia no mundo, que se converteu a Deus, uma das coisas que lhe fez converter é essa questão do ovo e da galinha. Por quê? Porque o ovo e a galinha, o que acontece? O ovo são as proteínas. Né? São as proteínas. Mas para tu teres uma proteína, tu tens de ter um código genético. Lembras quando eu falei do DNA?
Por exemplo, o código genético, o que é? O código genético é a informação que existe para se formar o ovo, ou para se formar a galinha. Portanto, tem que haver um código, tem que haver uma informação. Por exemplo, o maçango, antes de nascer, existe dentro do corpo da sua mãe e do seu pai informação que se chama-se informação genética ou genoma, onde toda a informação do maçango está concentrada. Que tipo de olhos vai ter, como é que vai ser a sua altura, como é que vai ter uma barba bonita como tem ou não, tudo isso. Tudo isto vem naquilo que se chama do genoma. Genoma. Portanto, o genoma é o depósito de toda a informação de qualquer existência. Portanto, um ser vivo, toda a sua... Só para tu teres uma ideia, para eu até vou ler para que as pessoas não digam que estou a inventar. Olha, só para tu teres uma ideia, só o genoma para formar uma orelha. Está a ver essa orelha? Portanto, a informação que existe para formar uma orelha são cerca de 380. Repara o que vou dizer. Olha para a minha orelha. Olha para a minha orelha. Para formar a minha orelha, são 380 bilhões de caracteres genéticos para formar só a orelha. Agora, imagina para formar o meu corpo todo. Trilhões de caracteres genéticos para sair o Venâncio. Então, tu estás a imaginar a quantidade de informação antes de aparecer maçango na barriga da tua mãe, que estava num genoma. É uma coisa impressionante. Então, quando Anthony Flew descobriu isto, ele disse que não é possível. Ele pôs por terra todas as teorias durante anos. Anthony Flew foi um combatente contra Deus durante 40 anos. Ficou 40 anos a combater Deus. Quando ele descobre a questão do genoma, ele se rende e diz que eu de hoje em diante viro crente. Então, o ovo e a galinha é exatamente isso. Em rigor técnico, matemático, científico, deveria primeiro haver um código genético, isto é, uma informação, que essa informação depois é que gera, digamos assim, a proteína. O ovo é proteína. Mas a pergunta é, a própria proteína, para existir, ela precisa de um código. Mas o código de informação, para existir, também precisa de proteína. Então, entramos numa ambivalência. Para existir a proteína, que é o ovo, é preciso um código. Mas o próprio código, para existir, precisa de uma proteína. Então, a resposta é simples. Tanto o ovo como a galinha surgiram ao mesmo tempo. E a pergunta é, a ciência não consegue ter resposta para isso até hoje. E aí é que está, mais uma vez, o que comprova que o homem não veio de evolução de macaco, de não sei o quê, foi evoluindo. Não. As espécies foram criadas, elas de forma definitiva por Deus. Nós hoje no mundo temos 10, atenção que estou a dizer, só de espécies de animais e plantas. O mundo tem 10 milhões de espécies. Estes 10 milhões de espécies, a teoria da evolução só analisou volta de 100 espécies e tentou criar uma conclusão para 10 milhões de espécies. E nas tais 100 espécies que estudou, não consegue justificar como é que a espécie passa de um estágio para o outro. Como é que você passa de Australopithecus para Homo sapiens? Não consegue explicar. O próprio Charles Darwin foi-lhe perguntado, olha lá, você naquela tua cadeia que o homem vem do macaco até ficar... onde é que estão os fósseis que mostram a transição de uma etapa para outra? Ele diz que não sabe. Diz que à medida que a ciência evoluir, vai descobrir. Já passaram não sei quantos anos. Não existem. Portanto, aquela cadeia de Darwin, aquilo que dizem que nós vemos de macaco até... Aquilo é falso, é ilusionismo. Aquilo é uma brincadeira de muito mau gosto. É mentira. O homem foi criado como espécie definitiva, assim como nós estamos. Como foi criado o pombo, como foi criado o próprio macaco, como foram criados
as galinhas, como foram criados as rolas, como foram criados os percevejos, as pulgas, os ratos e os gatos. Foram criados assim, de forma definitiva. Isto está claro. Não há É por isso que você pega, por exemplo, hoje cá a tal biologia molecular. Pegam os pombos, andam a transformar pombos, misturar um pombo com outro, não sei o que, para ter espécies modificadas. Quando você para de fazer misturas, o pombo volta ao estágio inicial. Os cães que andam a misturar bulldog com rottweiler, não sei quanto. Quando você para de misturar, ele volta ao estágio inicial. Isso é prova de que o homem foi criado em definitivo, assim como nós estamos. Como foi criado o macaco, como foi criado... Portanto, o ovo e a galinha é uma prova de que só uma resposta num criador inteligente que precedeu a existência pode ter criado. Porque cientificamente não é possível, não há resposta científica para quem é primeiro entre o ovo e a galinha. Porque uma coisa pressupõe a outra e a outra pressupõe a primeira. Então, só a ciência não tem resposta, não tem resposta. Só Deus para responder a isso. Doutor, para fechar, últimas considerações, uma mensagem. Tá bem, força. Não, últimas considerações, o que quero dizer? Eu vou ler aqui uma coisa interessante, que é do livro de Isaías 33, 25. O mundo hoje é coordenado, todo o universo, ele é coordenado, as leis do universo são 36 leis. As condições para existir vida na Terra estão catalogadas em 200 condições. Há 200 pré-condições para haver vida na Terra. Se a Terra estivesse 1 milímetro só mais próximo do Sol, queimávamos todos. Se estivesse 1 milímetro mais distante do Sol, ficávamos congelados. Portanto, há 200 condições específicas que foram criadas para haver vida na Terra. Se tu olhares para a Terra no meio do universo, é como se fosse uma pequena cápsula, no meio de um vazio enorme, que Deus colocou uma atmosfera, colocou oxigênio tão perfeito ali. E a pergunta é, estas leis que tu está a falar, das 200 condições para haver vida na Terra e das 36 leis de gerar o universo, são descobertas de agora, de 50 anos. Há 700 anos atrás, o livro de Isaías, Deus diz a Isaías, no livro de Isaías 33, 25, Deus diz assim, mas eu, o Senhor, digo que fiz leis para o dia e para a noite, e leis que controlam a terra e o universo. Há 700 anos atrás, Deus já tinha dito que Ele fez leis que controlam a terra e que controlam o universo. Essas leis que o homem só veio a descobrir 900 anos depois de Deus ter revelado a um profeta. Não, podíamos falar aqui de muita coisa. 30 segundos, doutor. Beijo e abraço. Da existência de Deus. Não é? Em 30 segundos para fechar? Não, para fechar, o que eu posso dizer? Já não tenho assim muita coisa a dizer, mas bom, só para terminar. Massango, tu sabes quantas células tu perdes por dia? Células que tu perdes, células que fazem o teu corpo por dia. Tu perdes 330 bilhões de células por dia. Se for para contar as células, são muito maiores que a população mundial que existe. Nós somos mais ou menos 7 a 8 bilhões de seres humanos. Mas as células que caem do teu corpo, que perdes por dia, são 300 bilhões por dia. E só uma célula, se fosse possível pegar uma célula, ampliar uma célula, para ela ficar do tamanho, por exemplo, da cidade de Maputo, tu ias ver coisas incríveis. Ias ver máquinas a correr, a andar de um lado para o outro, mas máquinas tão complexas que nenhum ser humano ia construir. Então, essas células que você perde com facilidade, tu nem imaginas a forma como a célula vive, aqueles organelos, os componentes, aquilo parecem caterpillars, robôs a funcionarem lá dentro, que é uma coisa impressionante. Nenhum homem ia fazer uma única máquina que está numa célula. Deus se permite perder 330 bilhões por dia. Obrigado, doutor Obrigado, Venâncio Monhano. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da nossa página do Facebook. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.